Perfeitamente. Então tá. Terminei há 1 minuto de, de colocar aqui os slides, mas vamos lá. É, então, esse foi o caso de um paciente de sexo masculino de 76 anos, com passado de TVP e TEP não provocados em 2018, não era do meu acompanhamento nessa época. Ele foi anticoagulado com xarelto por 6 meses. Tinha também história de hipertensão, tinha um rim único devido à nefrolitíase, diabético, e foi internado no hospital por conta de tosse, leucocitose e febre há 5 dias. A primeira tomografia que ele fez era bem inocente, mostrava apenas um pouco de vidro fosco na parte do lobo superior esquerdo, mas não tinha nenhum outro comemorativo muito significativo. Isso foi em março, e como estávamos na pandemia, ele realmente tendo esse vidro fosco, foi feito um diagnóstico inicial de TR, e o primeiro RT-PCR dele foi não detectado, mas ele passou a necessitar de O2 com máscara não reinalante, teve um dímero extremamente elevado, 27.000, já tinha uma creatinina tocada de 1,6, com clearance de mais ou menos 48, e foi repetido o RT-PCR, que então confirmou COVID. Com esse dímero e a de saturação, foi solicitada então uma angiotomografia. Deixa eu ver se eu consigo, como é que a gente coloca aqui para passar aqui. E aí vocês acompanham aqui essa grande carga trombótica, né, bilateral, um TEP bem significativo. Querem ver de novo? Tronco de artéria pulmonar parecia ainda dentro da normalidade, mas tinha realmente essas fadas de enchimento bem graúdas em ramos principais. E o VD maior que o VE, né? Parecendo, né? Então foi visto realmente falhas de enchimento nas artérias pulmonares direita e esquerda, que se estendia a múltiplos ramos segmentares e subsegmentares de todos os lobos, e o tronco da artéria pulmonar nesse exame foi de 2,7, então não estava particularmente aumentado. E ele foi transferido de unidade, somente relembrando, né, para a estimativa de uma classificação de gravidade, né, dessa embolia, né, de acordo com os critérios do European Society of Cardiology. Seria interessante ter os dados específicos de ecocardiograma e biomarcadores como a troponina para estimar se ele era de um risco intermediário alto ou baixo, uma vez que ele estava hemodinamicamente estável. Ele foi, então, transferido para UTI, uso de O2, foi iniciada a enoxaparina plena, tratado ainda com ceftriaxona, azitromicina, usou dexametasona por 5 dias. Foi realizado também um Doppler venoso de membros inferiores com TVP proximal bilateral. A troponina dele era alterada, era 302, porém o eco inicial não mostrou hipertensão pulmonar ou qualquer alteração significativa de câmaras direitas, mostrava apenas uma disfunção diastólica. Então, o time que estava acompanhando nesse momento pensou que era um TEP agudo de risco intermediário mais baixo, e como ele evoluiu com melhora, desmame do O2, no 6º dia de internação, aproximadamente ou teoricamente no 10º dia de sintomas de COVID, uma vez que a gente passou a interpretar os primeiros sintomas de tosse dele como sintomas iniciais do COVID, não é? Foi planejada a alta, uma vez que ele tinha uma creatinina alterada, ficou se pensando, né, qual seria a melhor anticoagulante, mas ao final a escolha do anticoagulante foi realmente a rivaroxabana, e ele saiu de alta hospitalar. No entanto, 5 dias depois, ele estava em uso regular de xarelto, 15 miligramas 2 vezes ao dia, era o equivalente a D15 de COVID, mas mantinha tosse, piora da tosse, desconforto respiratório, e na chegada estava saturando 90% e 91%,
estava febril, 38 graus centígrados, e foi admitido inicialmente para a unidade aberta. Foi quando eu vi, e em 24 horas ele teve uma piora da saturação, foi transferido para a UTI semi-intensiva, em uso de piperacilina e tazobactam, pensando numa complicação infecciosa. Já passou a precisar de máscara não renalante novamente, foi transicionado de volta para anticoagulação plena com enoxaparina, repetido de urgência o eco, que agora mostrava um HP moderada, com a PSAP de 66, e sem disfunção específica de VD. A troponina continuava elevada, e nessa altura ele já tinha uma creatinina de 2,0, o clearance de creatinina já estava beirando os 30. Nessa condição, então, ele foi transferido, passou praticamente horas somente na semi-intensiva, foi para a UTI, agora com um quadro de um TEP agudo de risco intermediário alto, alteração tanto de eco quanto de troponina, e a gente discutiu, foi esse momento que eu conversei com o Fabrício sobre fazer algum tipo de intervenção. Então, paciente idoso, com comorbidades importantes, risco de sangramento de piora renal, e que certamente estava em tratamento teoricamente adequado para a embolia dele, na vigência também de uma infecção pelo próprio Covid, né? Então ele tinha esses comemorativos de dificuldades terapêuticas. Foi repetida, então, a angio-TC. Quando isso aconteceu, ele já tinha piorado o suficiente para ser entubado, estava em ventilação mecânica, e essa tomografia, então, já mostrou infiltrados em vidro fosco muito proeminentes, maior que 50%, e mantinham o TEP central que a gente viu inicialmente. E um fator decisório para mim era realmente se ele estava com uma hipoxemia refratária, mesmo agora entubado. E, de fato, a primeira gasometria mostrou que ele estava com a relação PF abaixo de 150, usando 80% de FI, e começou a cursar com hipotensão. Aí, então, ele se configurou num TEP agudo de alto risco em curva de piora. E foi quando a gente decidiu encaminhar para a hemodinâmica com urgência. Deixa eu mostrar aqui a outra angio-TC. Eu deixei em paralelo os cortes de parênquima também para a gente ver como modificou, olha só. Mas aqui a gente vê também, não é, que os trombos ainda estavam bem centrais. Paro aqui? Mariana, para que a gente discute depois, pode ser? Pode ser. Muito obrigado aí pela apresentação. Opa! Então, nós vamos prosseguir agora. Acho que a gente podia continuar com as apresentações, no final a gente abre para as discussões. Murilo, pode continuar então, você vai falar sobre trombolítico no TEP agudo maciço. Você está no mudo, Murilo. Pronto. Ok? Perfeito. Pronto, vamos lá. Boa noite a todos. A gente vai discutir um pouquinho agora as evidências da trombólise, né, na embolia pulmonar. Uma doença que... E para passar aqui, como é que faz? Clica dentro do quadro. Isto. Ok. É uma doença que a gente já sabe muito bem o grau de importância dela, já tem protocolos bem definidos, né, de profilaxia, o manejo desses protocolos também bem estabelecido, mas tem muita coisa ainda para discutir. Né? Quando você vai para a literatura, o tratamento do TEP ainda tem muito chão pela frente, né? Parece ter uma caminhada ainda grande. É uma doença que tem uma apresentação que vai desde o indivíduo assintomático a um colapso hemodinâmico grave com parada cardíaca, então tem um universo aí que a gente precisa diferenciar. Então a pergunta é, quem vai se beneficiar para além da anticoagulação, né? Especificamente aí, quem vai se beneficiar com a terapia trombolítica, né?
que a gente precisa entender é que é preciso estratificar o risco do doente, né, inicialmente. Na natureza nem sempre está tão claro para a gente assim o risco no salto, e a gente precisa de algumas ferramentas para que não caia nessa armadilha e a gente ofereça um remédio que de repente é pior do que a doença. Então, para a gente estratificar o risco, a gente tem algumas ferramentas já definidas na literatura, né, como uma estratificação de risco clínico, de severidade clínica, que a Ana apresentou, né, o PS, dados de ecocardiograma, a Angio-TC também pode nos fornecer isso, marcadores laboratoriais. Então, o PS é simples, né, beira-leito, ele pede apenas a idade, o gênero e alguns dados a respeito de função cardiorrespiratória, se tem história de câncer, e os sinais vitais, lembrando que acima de 3 é uma classificação já de TEP com risco alto. A angiotomografia, que vai além do diagnóstico, né, da Zé chamou a atenção ali, inclusive, tem uma acurácia alta para diagnosticar, mas ela também permite, já no próprio exame, no próprio diagnóstico, que você faça algumas medidas, a gente já lhe dê a função ventricular à direita, né, das câmeras direitas, se aí existe uma hipertensão ou não. Então, já existe essa definição também, volume de átrio esquerdo menor que 62, você tem uma capacidade de inferir esse aumento das câmeras direitas, né? Veja aqui nas figuras, inclusive, um abalamento do septo interatrial, né, para o lado esquerdo. A medida também da razão, né, entre o diâmetro do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo, maior que 0,9, você pode inferir, sim, que há uma disfunção ventricular à direita e que pode classificar esse paciente para um TEP mais importante. O ecocardiograma, que não nos dá o diagnóstico, mas é uma ferramenta também, que é a beira-leito, que nos dá informação a respeito das câmeras direitas e que vai diferenciar, vai estratificar nosso doente. Tem a regra dos 60-60, sinal de Maconeau, que pode diferenciar os tipos de hipertensão pulmonar, né, de outras causas, ou secundária ao TEP. Marcadores laboratoriais, a troponina principalmente, né, que é validada para isso. Ele, por si só, sozinho, não tem muita função, essa meta-análise mostra isso, mas ele é associado a uma disfunção ventricular direita que você visualizou no ecocardiograma ou na angio-TC, ele vai crescer, né, em relação a esse prognóstico também. E aí a Ana trouxe essa tabelinha aí que é para a gente só visualizar, né, melhor. Então, se tem choque, se tem hipotensão, é alto risco. Intermediário, ele subdivide, né, em alto risco e baixo risco, desde que o PS seja acima de 3 e tem alguma disfunção, vai ser o ventrículo direito associado à troponina, vai ser de alto risco. Sem um desses fatores, vai ser de baixo risco. E no paciente de TEP leve, você não necessariamente precisa fazer essa investigação, né, do ventrículo direito. E aí, quem se beneficia com a trombólise? A gente vai para a literatura médica, já tem quase 60 anos da primeira trombólise, né, publicada na literatura. E aí, se a gente for fazer um retrospecto, né, de lá para cá, a gente viveu 30 anos meio no escuro, porque foram 30 anos com apenas 9 ensaios clínicos controlados, foram randomizados apenas 500 pacientes no total, lembrando que só 2 estudos acima de 100 pacientes. E isso mereceu, inclusive, um editorial da Circulation em 2001, falando sobre isso, sobre a dificuldade de você ter dados que você elabore um guideline definitivo, né, para como você vai usar a trombólise. Não é um procedimento inócuo, né, é uma intervenção que gera risco também. E o paciente já é um paciente grave. E aí é um chamamento, na verdade, né, do Goldhaber, que fala da necessidade da comunidade médica se mobilizar em relação a começar a elaborar estudos mais robustos, né, a respeito desse tema. E aí eu separo aqui o Constantinides, que é o cara que mais estuda isso no mundo, né, o que vem dele aí é uma coisa sempre com robustez. Ele já tentando aqui, nesse caso, avançar a fronteira, né, para o TEP submaciço, ele considerando que o TEP maciço seria indiscutível. Então, esse é o primeiro estudo, né, acerca desse tema específico, um estudo menor, com 256 pacientes. Ele conseguiu, sim, mostrar que há uma redução do colapso hemodinâmico após 7 dias da randomização e queda também da taxa de mortalidade, mas trouxe consigo algumas complicações inerentes à trombólise, né? Então, ele, na conclusão, ele sugere, na verdade, ele acha que tem que estudar isso aí melhor, mas que a trombólise pode
avançar além do TEP maciço, né, para essas situações em que há uma manifestação clara de que o ventrículo direito está sofrendo, né? E aí a gente vai passando ao longo do tempo e vê um estudo retrospectivo de análise de dados do Sistema de Saúde americano durante 10 anos. Ele concluiu que a gente mais ou menos já sabia, que a trombólise salva a vida dos pacientes instáveis, né? Mas ela é subutilizada. Por que isso, né? Então, assim, de todas as causas de morte, de 47% baixou para 15%, e atribuídas diretamente à embolia pulmonar, você trombolizar, você baixa de 42% para 8%. Só que é uma coisa que é difícil entender. Por que é subutilizado isso aí? Entendeu? 2 milhões de pacientes com TEP nesse período, 3,4% é maciço, e só 30% desses 71 mil pacientes com TEP maciço foram trombolizados nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Ele tenta achar na publicação uma justificativa para isso, né? Pacientes foram embolectomizados, mas só 1,5%. Pacientes que morreram antes de ter oportunidade de ser trombolizados também, não, e ele acaba que não consegue justificar isso. E o que é pior, ao longo dos anos, a taxa de trombólise no paciente instável, que eu estou falando, tá? É o TEP maciço, nos últimos 10 anos, foi cada vez menos sendo utilizado, né? Então, isso é objeto de preocupação, né? Não tinha realmente guideline que sustentasse esse método. E a Circulation, em 2011, lança o primeiro guideline, que autoriza, mas em veja, com nível de evidência B, em TEP maciço, aceitando os riscos de sangramento. Nível C, talvez se valendo daquele trabalho lá do Constantinides, o inicial, né, o menorzinho, com o TEP submaciço, desde que você tenha os marcadores prognósticos adversos, mas aceitando os riscos de sangramento. E não recomendando, obviamente, em TEP leve em caso de parada cardíaca. E aí o Constantinides, em 2014, lança o PEITO, que é um estudo muito mais robusto, tentando afirmar o que ele já tinha dito antes, em 2002, e expandindo essa fronteira do TEP nessa condição do intermediário de alto risco, né, que tem a disfunção ventricular e alguma injúria miocárdica definida com a elevação da troponina. Então, estudo de 1.005 pacientes, ele randomizou, metade usou tenecteplase, não foi alteplase, com heparina, e outro placebo só com heparina. Então, ele chegou à conclusão que ele melhorou, sim, a causa de mortalidade e o colapso hemodinâmico em 7 dias, mas trouxe consigo todas aquelas complicações de sangramento, né? Tanto extracraniano e pior, intracraniano, e com algumas significâncias. E quando ele separa por idade, aí que ele vê que acima de 75 anos o risco de você trombolizar é muito grande, né? O benefício cai, né, bastante. E aí ele conclui dessa forma que sim, reduz, o endpoint primário foi atingido, né? Ele reduz a quantidade de mortes e de colapso hemodinâmico a partir de 7 dias da randomização, mas traz consigo um aumento considerável de sangramento, né? Tanto extra quanto intracraniano. E aí você tem que avaliar realmente o risco e o benefício disso aí, ou seja, não conseguiu dar para a gente robustez na elaboração do protocolo definindo que você pode usar em TEP submaciço. Aí ele acabou aproveitando em 2017 e publicou o longo prazo do peito, que não foi protocolado inicialmente para esse estudo de longo prazo, mas ele acabou aproveitando alguns centros, né? Essa é a crítica desse estudo de longo prazo do peito, porque ele foi aplicado apenas em 28 locais, dos 76 iniciais, então só 2/3 da população foi estudada. Com isso, as causas de mortes tardias, além dos 30 dias iniciais, não tiveram identificação adequada e não conseguiu fazer exame clínico nem eco em todos os pacientes. Então, assim, a gente perde, é como se a gente tivesse uma publicação e perdesse, por outro lado, pela fraqueza, né, do trabalho. E aí, quem vai se beneficiar com a trombose, finalmente, né? O próprio Constantinides, sempre ele, em 2017, diz isso, que é incontestável o uso da trombólise no paciente de alto risco, um TEP maciço, né? O raciocínio que você tem que ter é exatamente esse que a Ana apresentou para a gente, é a condição do paciente ser submetido à trombólise sistêmica. Ele é de alto risco de sangramento, e aí Fabrício vai evoluir essa ideia. E nesse próprio texto ele já diz quem é o candidato, que talvez você reduzir a dose ou você mudar a forma de entrega da medicação seja uma estratégia, né, para se pensar no futuro, né?
ao invés de você fazer a trombólise sistêmica, você entregar diretamente, e aí não tem definido isso ainda. Resumidamente, um paciente de alto risco com instabilidade hemodinâmica precisa ser submetido a uma terapia de reperfusão, seja ela escolha qual é. Risco intermediário, de alto risco ou de baixo risco, apenas em terapia de resgate. E aí só um guideline britânico, ele é muito pouco preciso sobre o tema, ele considera a trombólise em paciente instável, não trombolizar em paciente que tem estabilidade hemodinâmica. Também não tem nem critério de nível de evidência nisso aí. A SCP de 2016, na ausência de risco de sangramento alto, sim, trombolizar, quem está chocado. E ele é contra a trombólise se o paciente tiver normotenso, certo? Obviamente, se o paciente evoluir com um colapso hemodinâmico a partir daí, como foi no caso, a trombólise sistêmica está indicada. E aí tem um guideline, sim, o último europeu, mais atualizado de todos, em que ele é mais específico, ele indica a trombólise no paciente de alto risco, no paciente com TEP maciço em nível B de evidência, considera para TEP submaciço apenas em situações de resgate, né? Não fazer de forma sistêmica. Então, a observação é melhor dessa forma, não fazer de forma rotineira. E aí, para só resumir, né? Se fez o Interrompeu? Eu acho que o Murilo perdeu o sinal. Eu acho que ele caiu. Congelou ali. diagnóstico de TEP, né? PS, como Murilo, falei, você perdeu o acima sinal de um 3. pouco, viu? 30 segundos da sua fala a gente não ouviu. Voltei? Agora Voltei? voltou. Pronto, foi mal. Então, eu estava falando sobre isso aí, né? Posso continuar, Gustavo? Volte um slide aí, Murilo. Esse é não indicando rotineiramente trombólise em paciente que esteja com hemodinâmica estável, certo? Esse é o último guideline, 2019. E no final ele traz esse algoritmo, né? O paciente que tem instabilidade hemodinâmica tem que ser reperfundido, não adianta só anticoagular. E aí a estratégia a gente vai ter que definir, e ainda tem chão para a gente definir isso do ponto de vista de literatura médica, mas o que a gente tem hoje é trombólise sistêmica, se o paciente permitir, se a condição clínica dele permitir isso. Se ele estiver estável do ponto de vista hemodinâmico, você vai fazer o índice de severidade clínica e uma avaliação das câmeras direitas, seja por tomografia, seja por ecocardiograma. Se uma das duas estiver presente, você dosa a troponina. Se a troponina estiver negativa, você apenas hospitaliza e acompanha. Se ele tiver com troponina positiva, ele é um alto risco intermediário. Então, você deve acompanhar o paciente em unidade fechada, com monitorização muito mais próxima, porque ele é um paciente de risco e candidato, talvez, a ser reperfundido de alguma forma. E aí, só para fazer uma ponte com a aula que o Fabrício vai dar, talvez uma nova discussão que o próprio guideline traz também a respeito desse assunto, se reduzindo a dose do trombolítico, eu conseguiria manter essa atividade e aumentar a segurança, né? Ele se baseia em 2 estudos, um de 2010, que é um multicêntrico que trata sobre esse assunto em pacientes com TEP maciço, e ele diz que teve sim boa resposta com metade da dose, e a vantagem foi que sangrou menos, principalmente em pacientes com baixo peso. A crítica a esse trabalho foram apenas 118 pacientes, né? Não tem robustez. E ele também não definiu o índice de severidade clínica desses doentes. Então, ele perde força, né, para você afirmar que a meia dose é melhor. O outro é o Moffitt, que foi publicado em 2013, tratando de pacientes de TEP intermediário. Mostrou também um benefício em reduzir a persistência de hipertensão pulmonar no ecocardiograma 28 meses no follow-up. Mas a crítica também, além de ser um estudo pequeno, com 121 pacientes, ele não definiu adequadamente os critérios de gravidade do TEP submaciço. Então, ele se perde aí nessa força aí. E aí, no final, o próprio guideline de 2019 diz que, olha, não tem jeito, por enquanto,
100 miligramas mesmo de RTPA em 2 horas, no TEP maciço, sempre isso aí de rotina, e apenas de resgate nos submaciços, certo? Que tem algum sinal de deterioração hemodinâmica durante o seu segmento. Os estudos preliminares de segurança e efetividade na redução dessa dose ainda precisa de evidências mais sólidas para serem validados. E sugere também, como uma coisa adicional, é só um critério de curiosidade aí, não parar a infusão de heparina, né, durante a RTPA, só no oroquinase e na streptoquinase. É isso. Excelente. Você compartilhou, Murilo? Já. Ok. Então, dando continuidade, aqui, vocês estão vendo na tela? Está meio quebrado agora. Agora? Pronto. Então, vamos dar continuidade aqui, falando sobre o tratamento endovascular como primeira opção. Se Murilo trouxe aqui evidência pouca, para mim vai ser um desafio ainda maior. Esses foram os principais guidelines que tentam ver tratamentos, seja endovascular, seja com trombólise, e a maioria deles com trombólise, como o Murilo citou o peito, em 2014, mostrando benefício real na redução da razão do ventrículo direito com o esquerdo, porém com maior taxa de sangramento. Então, se de uma maneira muito simples, se o paciente tem choque e hipotensão e é suspeita para embolia pulmonar, ele seria classificado como alto risco. Se ele não tem, seria classificado como baixo risco. E o que é que mata o paciente é essa disfunção cardiovascular que leva ao choque cardiogênico, por vezes, corroborando com a morte. Esses são os principais sintomas. Lembrar sempre que o diagnóstico é difícil de dar clinicamente. Apenas 50% dos pacientes com dispneia vão ser confirmados com embolia pulmonar e 50% não vão ser. Só para dar um exemplo muito, muito claro, isso serve também para embolia pulmonar. Então, é um achado de sintomas e critérios, é preciso que o médico examine o paciente de fato para que esse paciente seja diagnosticado. Se esse paciente ele é suspeito para embolia pulmonar grave, ele deve fazer uma tomografia. Se não é possível, ele pode fazer ecocardiograma. E se tiver muito grave, não puder ser submetido à tomografia, o que por vezes acontece, ele deve ser tratado como tal, seja inicialmente como trombolítico ou, em casos alternativos, com o tratamento endovascular. Então, de uma maneira geral, no paciente estável, está muito bem definido a anticoagulação. No paciente instável, trombólise venosa, a gente consegue ter algum benefício apesar do risco e os estudos são mais robustos. Trombólise e trombectomia percutânea, cirurgia, e o risco intermediário, que é realmente um estágio da embolia pulmonar que a gente não sabe direito para onde vai. O Murilo já mostrou bem o benefício, mas também existe um malefício, que é o sangramento maior com um P estatisticamente significativo. Isso eu acho um pouco de injustiça, porque não há diferença entre mortalidade e não follow-up a longo prazo, mas o objetivo principal da trombólise é a morte imediata e não a longo prazo. Os pacientes com risco intermediário, os benefícios são ainda mais controversos. Mas a gente tem que tentar mudar isso de alguma forma e pensar na multidisciplinaridade, que é certamente o que muda o prognóstico e o tratamento dos pacientes, mas a gente tem que sair da caixa e deixar a caixa lá, não pode continuar com a caixa, porque senão as coisas vão acontecer da mesma forma. O tratamento percutâneo ele deve ser indicado em pacientes instáveis, com risco aumentado de sangramento, ou contraindicação para trombólise. Também nos casos onde o diagnóstico é feito tardiamente. Pode ser associado a trombolítico intraarterial, isso também pode ser feito através dos dispositivos que eu vou mostrar. O objetivo é diminuir a carga trombótica rapidamente do tronco principal e dos seus ramos, seja por quebra ou por aspiração, isso depende do dispositivo. Pode-se também utilizar catéteres diagnósticos simples e até dispositivos de aspiração, obviamente, com melhores resultados. Quando possível, a terapia combinada com artilise local é a melhor opção. Os pacientes de risco intermediário ou alto risco podem ser beneficiados pela redução dos trombos, melhorando a reperfusão pulmonar. Não há estudos prospectivos randomizados, o que mais a gente vai criticar aqui em relação ao tratamento, e é por isso que a multidisciplinaridade pode definir uma terapêutica melhor para os nossos casos, mas a maioria dos trabalhos com o tratamento percutâneo usa o USAID, que é o ultrassom, que teoricamente aumenta a perviedade do trombolítico intraarterial.
Existe evidência científica para o tratamento percutâneo? Bom, esse foi um trial publicado em 2009, ele fez uma meta-análise baseada nas técnicas e nos procedimentos intervencionistas modernos na época, e foram 35 estudos não controlados com nível de evidência baixo. 594 pacientes, ele não faz um estudo comparativo, mas mostra que 86% é canalizado com aspiração e trombose local, versus 77% para trombose sistêmica. E 4% desses receberam trombose sistêmica sem resposta adequada. Esse é um trabalho mostrando os resultados da ultrassom, do USAGE, que é o ultrassom, que é a combinação de um catéter de infusão de trombólise associado a ultrassom de alta frequência e baixa potência, o que, na teoria, permite uma melhor infusão do trombolítico local, a gente não tem isso no Brasil, e em pacientes com risco intermediário. Ele fez uma randomização dos casos, um usou heparina exclusivamente, um N muito pequeno, outro usou USAGE, e num follow-up de 3 meses, ele mostra que como ele fez a trombólise via catéter, 1 mg a hora por 5 horas, redução para 0,5 mais 10. E o USAGE foi melhor do que a heparina não fracionada simples, nos pacientes com risco intermediário, na redução da disfunção do VD. Pode reduzir a hipertensão arterial crônica, mas o N muito pequeno não abre benefício nenhum quando a gente compara com outros dispositivos de trombólise / aspiração. As complicações principais são relacionadas ao sítio de punção, hematoma, fístula, sangramento, etc. Hemoptise, menos de 4% dos pacientes, AVCH, menos de 1%, perfuração de artéria pulmonar, arritmias graves, perfuração de AD, de ato direito ou ventrículo direito, são extremamente raras. Esse é um trial que foi publicado recentemente na Circulation, tentando avaliar as estratégias intervencionistas nos pacientes com embolia pulmonar grave, mostrando aqui algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é que os fatores de risco principais já foram muito bem ditos por Murilo, são idade, câncer, alterações pulmonares prévias, e o paciente que já chega com um ritmo cardíaco aumentado, com a estase jugular, com saturação baixa, com alterações respiratórias, hipotensão, com aumento de BNP, troponina, lactato, dilatação do VD, disfunção do VD. Esses são os pacientes que, clinicamente, ou com exames, muitas vezes à beira do leito, em algumas unidades de emergência, a gente pode diagnosticar esses pacientes. Se o diâmetro do ventrículo direito pelo ventrículo esquerdo, essa proporção é maior do que 0,9, é um fator prognóstico de mortalidade em 30 dias. Ele mostra que a redução imediata com o tratamento local, ela pode ser realmente beneficiada, e comparado com a anticoagulação normal, o tratamento percutâneo tem melhora de sobrevida e reperfusão pulmonar. Não há estudo randomizado controlado comparado às duas técnicas, tratamento endovascular versus tratamento trombolítico. Existem diversos dispositivos, então, desde os trombos, da fragmentação do trombo, com um simples catéter de PIGT, um catéter que a gente usa para fazer diagnóstico, até aspirações de trombectomias rotacionais, trombectomia reolítica, com um dispositivo chamado angiogético que a gente tem, o ultrassom associado ao catéter para infusão contínua, que nós não temos ainda no Brasil. Então, são esses aqui os principais, cada um tem suas características e é necessário uma expertise para se utilizar. Hoje, o que a gente tem aqui disponível é o Indigo, o Angiojet e o Aspirex. São os 3 dispositivos que nós temos aqui no Brasil para utilização. Então, esse aqui é o Angiojet, ele tem esse dispositivo de entrada e saída, ele consegue quebrar o trombo e você consegue aspirar e também fazer trombólise, se for o caso. O Aspirex, ele faz um mecanismo de aspiração por rotação, e o Indigo, através de um dispositivo que ele tem um catéter na ponta, muito utilizado para fazer trombectomia para AVC, e hoje a gente tem também para doenças periféricas e embolia pulmonar, já aprovado pelo FDA. Ele tem um catéter com uma peneira, e essa peneira ajuda a quebrar esse trombo e ele vai fazendo as aspirações. Esse é um caso ilustrativo, um paciente bem interessante, paciente de 83 anos, internado no hospital com quadro de fratura em coluna lombar, sem possibilidade de anticoagulação, recebeu alta. Na saída para casa, ela evoluiu com síncope e admitida na UTI com choque cardiogênico, na porta do hospital. Já mostrava um diâmetro do ventrículo direito acima do normal, de 4, um ato direito com dilatação moderada e o ventrículo com dilatação importante. Por conta da fratura, ela não podia fazer o uso do trombolítico, então a gente vê aqui um teto maciço bilateral numa paciente idosa, com uma relação acima de 0,9, uma relação de 1,77. E aí, o que a gente pode fazer nesses casos? O teto maciço não pode usar trombolítico, a opção é fazer uma técnica percutânea. Então, o
que acontece na embolia pulmonar é que os vasos proximais e distais da artéria pulmonar são obstruídos por coágulo. Esses coágulos eles se formam muitas vezes dos membros inferiores, é uma embolia que vem de uma TVP, e a gente pode colocar um catéter dentro da artéria pulmonar. Então, esse catéter é colocado próximo a esses coágulos, faz a passagem desse dispositivo, isso aqui é só uma figura exemplificada, e com aspiração esses coágulos eles vão sendo retirados e o paciente consegue ter uma reperfusão pulmonar muito mais rápida, podendo também realizar trombólise local. Então, esse aqui é o caso, um paciente com uma embolia pulmonar grave à esquerda, pior do que à direita. A gente coloca um cateter aqui para tentar fragmentar, depois é feita a passagem, aqui nós utilizamos um Georgette, então a gente faz a aspiração desse fluxo, não pude fazer trombolítico por conta das contraindicações, então aqui é o pré, o pós, existe uma melhora da perfusão periférica e o melhor do retorno venoso, então isso já é um fator prognóstico de que houve uma melhora da perfusão. Do lado esquerdo a gente tinha uma trombose, especialmente no ápice à direita, do lado direito, desculpe, e aqui é o controle final, mostrando uma reperfusão importante deste segmento. Então, a ideia é realmente diminuir e quebrar o trombo. O controle feito 24 horas após já mostra o ventrículo no seu diâmetro normal e uma redução importante da disfunção cardíaca. Essa paciente foi estubada no 3º dia após o procedimento e evolui muito bem até hoje. Ela acompanha em consultório. E se não tiver dispositivo? Esse caso aqui é um caso que Adriano Martins vai lembrar bem, é uma paciente que estava internada na UTI, com choque cardiogênico grave, não teve tempo de fazer angiotomografia, foi feito um ecocardiograma, mostrando uma relação, uma disfunção cardíaca importante. Essa paciente tinha uma carga trombogênica muito grande, então a ideia foi fazer uma trombólise, uma tromboaspiração percutânea, uma trombólise eventualmente intraarterial. Foi feita a passagem do dispositivo, a gente tem que passar uma bainha para colocar o dispositivo, e a paciente evoluiu com uma PCR durante a passagem do dispositivo. Adriano estava na hemodinâmica, ela foi reanimada, a gente teve que tirar o dispositivo, e aí, para não manipular mais a artéria pulmonar, nós colocamos um catéter pigtail, fizemos a rotação e colocamos, mesmo assim, um pouco de trombolítico, 15 miligramas à esquerda, 15 miligramas à direita. Aqui é o pré, aqui é o pós, houve uma melhora razoável, né, pelo que a gente pudesse fazer. As imagens não tão boas, porque nós ficamos realmente muito preocupados, a paciente estava chocada. A ideia era tentar tirar esses coágulos, aspirar, jogar trombolítico e tirar ela de sala. E isso foi feito, a paciente até hoje acompanha, isso foi em 2015, até hoje acompanha o Adriano muito bem, e clinicamente ela teve um desfecho bastante favorável. No UpToDate, ele orienta algumas coisas interessantes. Então, o paciente com hipotensão e sem contraindicação trombolítica, ele deve fazer a trombólise com nível de evidência 2C, ou seja, não é um nível de evidência tão alto, mas é o que a gente pode fazer. Nos pacientes com contraindicação, ele sugere embolectomia cirúrgica ou por catéter, melhor do que apenas fazer anticoagulação. Nos pacientes com trombólise sistêmica sem sucesso, a terapia endovascular ela é extremamente controversa, mas a gente tem feito com sucesso. Então, a gente tem que tentar achar o óleo dentro dessa situação. Então, onde é que estão os pacientes que vão realmente se beneficiar? O que eu acho é que o eu acabou, a gente tenta hoje sempre trabalhar com nós, então ter uma equipe multidisciplinar como nós temos no hospital é realmente importante para definir estratégias terapêuticas nesses casos difíceis que fogem um pouco dos guidelines. O time para tratamento de eco maciço ele deve ser acionado com especialistas, como nós temos aqui hoje na discussão, individualizar cada caso, e o tratamento, quando bem indicado, ele pode realmente salvar vidas. Obrigado. Então, acho que agora a gente pode continuar com o caso clínico. Ana, você quer falar alguma coisa? Quer que eu apresente? O que é que você prefere? Deste caso, assim, das imagens? Eu ia colocar o tratamento que nós definimos, e aí depois a gente discute por que Perfeito. continua? Por Ok, então favor. esse caso foi o caso que a Ana mostrou, a paciente tinha um teco maciço durante o COVID. A gente mostra aqui uma quantidade enorme de coágulos na artéria pulmonar à esquerda. A gente consegue passar o catéter, o dispositivo que a gente utilizou foi um dispositivo chamado Indigo, aquele que eu mostrei ali numa figura. E a gente mostra aqui o controle pré e o pós, mostrando uma reperfusão importante dos segmentos
principalmente periféricos. Esse é uma característica da tromboembolectomia com sucesso. A periferia do pulmão ela começa a melhorar a sua perfusão, indicando um sucesso. E a esquerda, a gente fez a mesma coisa. Ela tinha uma não opacificação dos segmentos superiores, então foi passado esse catéter em DIGO, aqui a gente vê um trombo significativo no tronco da artéria pulmonar, mais nos segmentos mais superiores, e é feita a aspiração com o catéter, que é o guia passado, e o controle aqui, o pré e o pós, mostrando uma perfusão aumentada nos segmentos, nos lobos superiores do pulmão à direita. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto. Eu queria abrir para discussão, queria uns comentários de Ana, da Zé e Adriano, para que a gente possa enriquecer essa discussão multidisciplinar, que é o objetivo aqui das sessões, e aprender um pouco com vocês sobre como conduzir. Então, eu acho que, assim, esse caso foi realmente bem difícil nesse momento. Não era um paciente que eu estava acompanhando, mas, assim, foi ficando bem óbvio, né, que ele estava deteriorando em condições de uma anticoagulação adequada. Tinha esse comemorativo de uma piora que poderia ser por outras razões, a evolução do próprio COVID, e é uma das coisas que, infelizmente, a gente aprendeu nessa doença, nessa piora tardia, que pode ser pela própria doença mesmo, e tem um prognóstico pior. E como ele tinha essas várias comorbidades, para mim, a chance dele sair, né, uma vez que tinha essa piora também do ponto de vista do parênquima, seria se ele resolvesse, né, essa carga trombótica. Então, a gente ponderou se precisava realmente repetir a angiotomografia, a questão da insuficiência renal, e é sempre aquela reticência, né? Poxa, estava ali o trombo, será que teria resolvido o suficiente? Então, assim, foi bom para ilustrar que o trombo ainda estava lá o suficiente para ser retirado, né? E, assim, talvez Duda comente alguma coisa a mais sobre o eco, né? Esse achado, né? Em cerca de 5 dias, né? Do desenvolvimento da hipertensão pulmonar, quanto a gente deve valorizar de uma hipertensão pulmonar aguda nesse contexto. E, assim, as primeiras 24 horas desse paciente foram, assim, bem impressionantes, porque ele saiu de 80% de FO2 para 30% de FO2 e chegou a ficar em PSV no dia seguinte. Porém, infelizmente, ele entrou em insuficiência renal, precisou iniciar diálise, teve um despertar patológico, e aí a cascata de complicações inerentes ao doente crítico COVID terminaram evoluindo com o óbito 2 semanas depois, infelizmente. Mas do ponto de vista dos dados mais agudos de melhora, inclusive ele repetiu o eco e tinha diminuído essa hipertensão pulmonar. Então, se Duda quiser comentar alguma coisa sobre a função do eco nesse sentido, eu acho que seria importante. É um caso muito complicado mesmo, né? Vocês todos, nas 2 apresentações, ficou evidente de que existem muitos dilemas, muitas lacunas no conhecimento, no tratamento do TEP massivo, né, na utilização de estratégias de reperfusão aguda nesse contexto. Não vou me repetir, mas esse caso traz mais complexidade ainda, né, porque, pelo que a Ana disse, existia um outro fator concomitante que podia ser responsável pela deterioração clínica, né, pela hipoxemia, pela piora da hipoxemia. E olhando retrospectivo é mais fácil, muito mais fácil, né? A decisão na hora é muito mais difícil, mas o indivíduo que chega com TEP maciço, que desenvolve o TEP maciço, normalmente chega com TEP maciço, né? Em um percentual menor, desenvolve o TEP maciço, normalmente no contexto de uma recorrência de um evento tromboembólico. Mas aqueles que fazem primariamente TEP maciço chegam nas primeiras horas já com TEP maciço. E não existe TEP maciço sem disfunção ventricular direita grave. Então, o achado de hipertensão pulmonar é um achado possivelmente associado ao TEP, mas é difícil você estar em choque sem
sem ter disfunção ventricular. É praticamente impossível. E nesse caso, chama a atenção que o eco mostra apenas hipertensão pulmonar sem disfunção ventricular. Então, tecnicamente, ele não tem TEP maciço. Agora, eu, particularmente, muita gente também acha que a indicação de repercussão aguda passa por outros fatores também. Tem gente que tem um pouco de disfunção ventricular, mas tem hipoxemia gravíssima e refratária, está frio e você tem que fazer alguma coisa. Se não fizer, ele vai entrar em choque. Então, não é tão simples, mas traz um pouco dessa complexidade da decisão de trombolizar ou não trombolizar. A complexidade que começa com o diagnóstico. Então, se o cara chega com TEP maciço, você não pode fazer uma TC, você vai lá e tem que recorrer a ultrassom, né? Cardíaco e da perna. E da perna confirma o diagnóstico de TEP e do coração confirma a repercussão hemodinâmica daquele evento tromboembólico específico. Mas também não é simples, porque a especificidade e a sensibilidade do eco são baixíssimas, né? A sensibilidade é baixa no contexto do TEP geral, porque somente 30% a 40% tem repercussão no eco, e a especificidade é baixa porque existem outros fatores também que causam hipertensão pulmonar e algum grau de dilatação ventricular, especialmente na população hospitalar. Qualquer hipoxemia gera hipertensão pulmonar, isso é muito comum, quem faz eco no hospital percebe isso a todo momento, e até dilatação do ventrículo pode ser vista pela hipoxemia de outras causas, temporária, pela hiperidratação que acontece frequentemente, até a dilatação do eco pode ser um pouquinho superestimada pela dificuldade de fazer o exame em posição mais própria. Todos que fazem a cardiografia sabem disso, quando o transdutor não é colocado numa posição mais adequada, o paciente não está numa posição mais adequada em decúbito, que frequentemente não é o caso. Você corta o ventrículo direito num eixo mais inclinado, parece que ele está dilatado. Então, tudo isso são dificuldades reais, cotidianas, que dificultam realmente o diagnóstico de TEP e de TEP maciço. Então, é muito complicado, né? Muito complicado, são decisões muito difíceis. Eu acho que, nesse sentido, a literatura fortalece uma posição mais conservadora em direção à estratégia de reperfusão e eu acho que aí eu cada vez mais penso que a estratégia de reperfusão mecânica ganha espaço, porque todos nós temos o sentimento e o entendimento de que a reperfusão aguda num grupo bem selecionado de pacientes é boa, quer lançar a mão disso, mas tem medo do sangramento. E o medo altamente legítimo, né? Porque a taxa de sangramento é muito maior do que no sangramento que a gente vê em trombólise para tromboembolismo arterial, para infarto, por exemplo, né? Porque é uma população muito mais doente, muito mais velha, normalmente, e uma taxa de sangramento intracraniano de 3% a 5% é inimaginável. Então, eu pessoalmente acho que a estratégia mecânica cada vez mais vai se consolidar como uma estratégia de preferência para o tratamento dessas pessoas. Paciente acima de 65, 70 anos, pensar em trombólise é difícil, é muito difícil. Diferente de um paciente que tem um TEP puro, não tem comorbidade, maciço, gritante, com 40 anos, você tromboliza de olho fechado. Mas a maioria não é assim, né? A maioria tem mais de 60 anos, a maioria tem comorbidade, insuficiência renal. É difícil. Pois é. Então, eu acho que nesse sentido, a estratégia mecânica vai se consolidando como uma estratégia preferencial que a gente precisa aprender a usar mais frequente e mais precoce, como vocês fizeram. Em relação a essa questão, eu acho que a ideia da trombólise, da aspiração mecânica, ela teoricamente, aí a teoria às vezes não imita os livros. Também na teoria, se você consegue aspirar mais coágulo e eventualmente fazer aquela trombólise local com a dose menor, você diminui a chance de sangramento e melhora a reperfusão aguda. Uma coisa que a gente tem aprendido na prática, e que a literatura controvérsia, eu queria perguntar a você, a Ana e Martins, Adriano, que assim, o eco por si só, às vezes assim, como o time da UTI é forte, dá para confiar, dá para fazer isso com mais tranquilidade. Mas o eco é suficiente para a gente já colocar o paciente na sala e fazer a trombólise com trombectomia mecânica? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Boa noite, Fabrício. Lembra desse caso? Eu acho, sim, eu gostei desse caso, parabéns. Não, você lembra daquele caso lá daquela paciente que teve a parada durante
Tá lembrado? Sim, sim, tá ótima ela, a gente acompanha ela até hoje. Sem sequela nenhuma, sem hipertensão pulmonar, vive normalmente, tem 89 anos, inclusive, ela hoje, né? Ela tá bem, sem nenhuma sequela. Nesse caso aí, o que eu tenho dúvida, que eu acho que é uma zona de penumbra, é justamente aqueles casos em que você tromboliza, mas que você tem sucesso. Esse que eu acho que é o grande problema. Porque, por exemplo, o paciente que está em estabilidade hemodinâmica, que você faz um eco, beraleito, ele tem hipertensão pulmonar, você faz o TVP, tem a trombose, e está instável, eu acho que você está autorizado a trombolizar. Mas o detalhe é que tem meta-análises que mostram que 8 a 10% dessas tromboses, quando é feita em 48 horas da instalação, elas falham. E aí, eu acho que é a zona de penumbra, eu acho que a janela de oportunidade está justamente aí. Nesses pacientes que falham a trombólise, será que não seria melhor, já nesse paciente de cara, você entrar com a trombectomia? Porque o que vai acontecer é o seguinte, você vai trombolizar, vai falhar, e você vai estar na sinuca de bico. Você não vai poder dar o suporte hemodinâmico com ECMO. Você, para fazer trombectomia pós-trombose, nas primeiras horas, o paciente vai sangrar. E eu acho que, talvez, nesse momento aí, nessa decisão, seja mais adequado já indicar a trombectomia de cara. Essa é a minha percepção. E quanto se você está autorizado ou não a fazer terapia de perfusão baseado no dado do ECMO, estabilidade hemodinâmica, eu acho que o próprio consenso da Sociedade Europeia ele coloca isso, né? Se você tiver estabilidade hemodinâmica suspeita alta, hipertensão pulmonar, troponina alterada, choque, você está autorizado, sim, na minha opinião. A resposta eu acho que depende, né? Depende do achado do eco e do contexto clínico, que o nível de certeza diagnóstica e o nível de certeza de que aquele diagnóstico é a causa da instabilidade hemodinâmica depende dos achados do eco e depende também do contexto clínico. Uma pessoa jovem, sem doença cardiopulmonar prévia, e que está em choque, e que tem uma dilatação de disfunção aguda do ventrículo direito, dificilmente tem outra coisa que causa isso. Agora, num paciente como esse, idoso, doença renal, COVID, hipoxemia por COVID, que faz um exame que tem hipertensão pulmonar pura, eu não tenho certeza que ele tem TEP maciço, entendeu? Então, varia muito. E fala da sensibilidade e da especificidade do método. Na concomitância de doença cardiorrespiratória, a especificidade cai muito do achado cardiográfico. A depender do espectro da gravidade, a sensibilidade também cai muito. Então, depende muito, depende. Não é tão simples assim, não. Nesse caso em particular, foi bem surpreendente essa melhora da hipoxemia no intervalo de 12 horas. Ele realmente teve uma melhora importante. Infelizmente, né, entrou na zona de complicações, né, e naquela espiral, né, de complicações outras. Mas concordo, a gente tem de juntar nos pedacinhos e às vezes é aquela questão de oportunizar, né, de estar... Eu lembro que eu liguei 11 horas da noite, 1 hora da manhã, para o Fabrício, nesse caso, né, então, assim, quando a gente tem a equipe, né, isso também favorece, uma equipe que a gente possa engajar em momentos, às vezes, não tão acessíveis. O difícil desse caso, né, que a gente estava, que todo mundo ficou na dúvida, falou assim, poxa, mas será que não é infecção só? E aí eu questionei, você falou, não, Fabrício, isso aí é por conta da hipertensão pulmonar, então. Aí acho que... Nem a hipotensão é tão simples, né? Eu considero instabilidade hemodinâmica. Todo mundo diz, por pressão sepsis, né? sistólica abaixo de 90, tudo bem. Aí o cara tem uma pressão sistólica normalmente de 150, 160. Chega com uma pressão de 100, frio. Bom, ele tem estabilidade ou não tem? É difícil. Então ele tem uma pressão abaixo, mas está desidratado, né? Ou está com sepsis, alguma coisa associada. O negócio não é simples, não, velho. No livro é simples. Sobre esse ponto aí especificamente,
o próprio consenso da ESC, ele define bem, no sentido de, se você tem uma sistólica abaixo de 90, ou se a sistólica cai 40 pontos e você afastou a hipovolemia sepse, você considera hipotensão, entendeu? Então, eu acho que é uma diretriz para a gente, né? Muito bom. Excelente. Eu acho que já tem uma hora de sessão. Eu acho, cabeça, que a mensagem fundamental também é que aquele espectro de gravidade, né? Quanto mais à direita do espectro de gravidade, menor o seu limiar de intervir de alguma forma. Mais do que uma diretriz muito fixa de estar abaixo de 90 ou não, respeitar esse espectro, né? Porque muitas vezes você sabe, esse paciente não está abaixo de 90, mas você sabe que ele vai ficar abaixo de 90. Exatamente. Você já viu várias vezes isso. O paciente tem uma obstrução muito grave da árvore arterial pulmonar, tem hipoxemia grave, você está percebendo que ele não está perfeitamente perfundido, apesar de não estar francamente hipotenso. Esse paciente tem que ficar no UTI com alguém olhando para ele, se você não for fazer nada. E o primeiro sinal de micropioras, alguma coisa tem que ser feita, né? Porque aí justifica o risco de sangramento, ou a gente recorre a uma estratégia mecânica com risco de sangramento muito menor, né? Muito menor. Mesmo que se faça a trombólise numa dose muito reduzida. Isso é chave, né? Esse acompanhamento milimétrico nessas próximas horas. Teve um outro caso, que não foi bem o Fabrício que estava, que o paciente, na verdade, parou no caminho. Era um paciente com obesidade mórbida, jovem, 44 anos. E aí a gente indicou, mas no caminho ele teve uma síncope e não voltou. No caminho para a hemodinâmica. Foi bem triste. Oi, Ana, quem fala é o Patrick. Esse caso foi um caso comigo. Tudo bom? Tudo jóia. Foi um caso obeso mórbido, né? Que estava bem borderline. Ele mantinha um quadro de estabilidade hemodinâmica, mas com drogas crescentes. E teve dois episódios de lipotímia ao levantar. E a gente viu que ele estava realmente caminhando, descendo a ladeira, e nós indicamos. Quando a gente colocou ele nós colocamos ele na mesa de hemodinâmica, ele fez uma PCR e não voltou. Então, realmente, são casos bem delicados que a gente deve tatear com muito filigrama, realmente. Exatamente, foi esse. É que eu não estou vendo você aqui nos quadrinhos, eu não tinha te visto, Patrick. Tranquilo. Agora, pessoal, tem um detalhe também da terapia intensiva nesse tipo de paciente. Tem drogas, né? Por exemplo, o suporte é um pouco diferente. Dobutamina, noradrenalina, levosimedan, tudo isso já tem discussão. Inclusive na reposição volêmica. Você não pode considerar a reposição volêmica, por exemplo, num paciente que tem infarto de VD e um paciente que tem TEP maciço, apesar de ambos terem disfunção de VD, mas o comportamento é diferente. Então, a reposição volêmica é diferente. O nível de droga também são diferentes. Então, tem toda uma técnica, né, da condução da terapia intensiva nesses pacientes com TEP maciço, né? Essa filigrama que Zé fala de alguém acompanhando a beira-leito é fato. Né? Você tem toda uma técnica de ventilação mecânica, por exemplo, de suporte de ventilação não invasiva, inclusive, como preferencial, nesse tipo de paciente. Então, é importante esse ajuste de assistência na UTI para o paciente com TEP maciço, fora a trombólise, obviamente, né? A terapia de reperfusão. Eu acho que os dispositivos de aspiração, isso já são bem utilizados para várias coisas, e para nós aqui da equipe, o COVID trouxe essa expertise dos dispositivos. A gente usou em muitos casos, em vários casos de oclusões atípicas que a gente não vê na prática clínica, que o COVID, isso tem sido mais frequente. E são dispositivos extremamente seguros e conseguem ter essa capacidade de reperfundir já demonstrada. Eu acho que é um paciente que, se bem selecionado, ele tem um prognóstico talvez melhor. Agora, fazer um estudo randomizado vai ser difícil. Você não vai pegar um paciente grave e separar, olha, esse aqui você vai fazer aspiração, esse vai fazer heparina e o outro vai fazer trombólise. Eu acho que isso vai ser difícil de passar em qualquer conselho de comitê de ética, né? Fabrício, eu tenho dificuldade, essa dificuldade aí de você reconhecer a janela de oportunidade, entende? De você trombolizar e a trombólise dá errado. Aí você fica de mãos atadas, praticamente, para você fazer uma trombectomia de resgate, entende?
Então, será que tem grupos de pacientes que talvez... Esse é o meu pensamento. Tem grupos de pacientes que talvez a trombectomia com aspiração seja indicada logo de cara, fora a questão da contraindicação de sangramento, entende? Perfeito. Tem uns trabalhos mostrando isso. Não, acho que você está certo, eu concordo. Acho que vai ser o futuro. É mais difícil achar esse nicho, né? Não, acho que o paciente que está instável, se a gente for analisar, e se você tiver acesso rápido, talvez fazer a trombectomia direto, isso é a opinião pessoal, com, eventualmente, uma trombólise intraarterial, com a dose reduzida do trombolítico, você, teoricamente, né, às vezes a evidência não vai ser essa, você consiga ter um benefício real. Eu concordo com você, Adriano. Tem uns trabalhos mostrando isso, pacientes que falharam na trombólise e que vão para trombectomia de resgate, mas aí já é um paciente que está já numa situação muito pior, né, clinicamente falando. Mas eu acho que vai ser o futuro, como foi para outras patologias. No infarto, você faz angioplastia, no AVC, você faz a tromboaspiração com sucesso, acho que a embolia pulmonar vai chegar. Agora, fazer um desenho de trabalho hoje, você tem uma evidência, 2C, um dos melhores trabalhos para trombólise venosa, e conseguir demonstrar isso, eu não sei como será esse desafio. Até porque os critérios são diferentes, diversos, e o paciente intermediário ele entra nisso aí. Né? Acompanhar também, Fabrício, a evolução dos dispositivos, né? Porque o que a gente percebe é que os resultados são cada vez melhores com a evolução desses dispositivos. O Angiojet, por exemplo, era praticamente proscrito. E aí aprendeu a trabalhar com ele naquela região, e aí vai. Então, assim, o que esse cenário melhorou, o horizonte está apontando um pouco mais para essa trombectomia mecânica, porque permite você usar uma dose menor de trombolítico local, se permite ao mesmo tempo aspirar e trombolizar. Então, a evolução dos dispositivos permite isso. Eu acho que o horizonte é esse mesmo. Talvez seja esse aí. Murilo, Fabrício, só queria complementar uma coisa aqui. Eu sou, sem dúvida nenhuma, totalmente a favor da trombectomia farmacomecânica para TEP. Eu queria pegar um pouco do gancho de Darzé, quando ele foi bem claro falando das características de um TEP maciço, né? Do comprometimento direito, cardíaco e tudo isso. Eu acho que, assim, os dispositivos estão aí, estão melhorando cada dia mais, mas, por exemplo, hoje a gente usa o Angiojet, seja o Zelante, ou até o Omni em alguns casos, mas ele ainda está na blacklist do FDA. Ainda está por conta de lesões endoteliais causadas por alguns dispositivos, diferente de outros dois, como o Índico, que está fora, e são mais indicados. Mas são dispositivos muito bons, mas veja, eles fazem lesão endotelial, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a indicação do procedimento, porque a gente pode estar indicando o procedimento e está causando uma lesão permanente desse doente. Eu, particularmente, tenho convicção que o Angiojet ele não vai sair da blacklist por uma coisa muito simples. A empresa do Angiojet comprou o ECMOS. E, para mim, sem dúvida nenhuma, eu tive contato na Alemanha com o ECMOS, é o melhor dispositivo para isso. Então, eu acredito que a indústria não vai fazer um trabalho prospectivo, duplo cego randomizado com o Angiojet, porque ele já tem no seu portfólio ECMOS. Então, assim, eu acho que a pedra angular para o tratamento de trombose farmacomecânica para TEP é quando indicar. É quando a gente saber o melhor momento para indicar e saber que trombolizar, ramos segmentar, subsegmentar é interessante, vai melhorar, mas o que vai tirar esse paciente do quadro agudo é a desobstrução dos ramos principais. Se a gente consegue isso, muitas vezes a gente consegue tirar o paciente do quadro agudo. Tá? Isso que eu queria complementar. Em relação ao Angiojet, realmente o FDA não autoriza. O Indigo saiu em uns trials aí, já está autorizado, saiu uns trials aí, mas com N pequeno. Acho que vai ser difícil você conseguir comprovar isso de fato. Até porque tem ainda esse limbo do paciente que é o grau intermediário, que vai evoluir uma parte para um quadro mais grave e outra parte vai evoluir melhor. É um questionamento da literatura que a gente não sei se vai ter resposta. Aí acho que vai ser a opinião de time multidisciplinar, discutir o caso, tentar achar o paciente ideal para cada tipo de tratamento, seja anticoagulação ou trombectomia. Eu acho que o que você falou é fundamental, Fabrício. Uma patologia dessa, de determinada complexidade, é
sem dúvida, equipe multidisciplinar. É cardiologia, com a pneumo, com a cirurgia endovascular. A melhor condução é feita nesses casos. E como o Dazé falou, seguir critérios de livro nem sempre é o suficiente quando você tem aquele paciente na beira do leito e a forma subjetiva de condução, sabendo que esse paciente está piorando. Ana citou um caso que a gente ia colocar em sala e nem na indução anestésica, antes da indução anestésica, o paciente parou. Então, assim, talvez se a gente tivesse indicado antes, talvez se a gente tivesse, não sei, é difícil dizer, mas de uma coisa certa, sem dúvida nenhuma, de ambiente multidisciplinar essa patologia. De fato, esse paciente, assim, até a questão da obesidade mórbida, que dificulta muitas outras coisas, né? Até talvez janela de eco e até transporte e atraso de realização de exames, né? Nesse caso, realmente foi muito triste. Eu herdei o caso e não estava... aqui, eu acho que a Ida, que está aqui assistindo a gente, que estava com esse paciente, não foi a Ida. A Ida está... Não sei se ela consegue abrir o áudio dela. Tereza, eu não me lembro desse caso, não. Eu me lembro do paciente, mas ele complicou, não foi no meu plantão, não, graças a Deus. Eu acho que foi com Cíntia. Eu me lembro dele, mas não, ele não tinha complicado no meu plantão, não. Agora eu estou lembrando que foi com Cíntia. Mas, enfim, talvez seja essa questão da filigrana do sentimento clínico que junte as peças do quebra-cabeça, né, e consigam a indução, uma recomendação mais precoce. Mas ter a equipe disponível, né, como vocês se apresentam, isso é essencial para a gente. Vocês sabem que muitos hospitais estão criando esse time de embolia pulmonar, né, exatamente para dar conta dessa complexidade, né, e rapidez, necessidade de decisão rápida em casos graves. Será que não vale a pena a gente ter nosso próprio time, não? Como é que funciona? Eu não tenho muita experiência, eu não li muito a respeito de como funciona isso na prática, na operacionalização. Dazé, o time para tromboembolismo pulmonar, ele é constituído por cirurgiões endovasculares, radiologistas, intervencionistas, cardiologistas e pneumologistas. Eu tive contato na Redidor, lá do São Luís, que Francisco Orti faz a parte do tromboembolismo pulmonar, a equipe de tromboembolismo pulmonar. Caso você precise, a gente tem um contato dele, você pode ver como é que é feito o organograma das coisas. É muito bacana. Ele tem um time de resposta rápida para o chamado e tempo de chegada. Então, e discussão dos casos entre as três equipes. Eu acho que seria de grande monta a gente criar isso na cardiopulmonar e uma coisa realmente singular aqui em Salvador. Veja aí, Patrick, como é que funciona lá. Eu estou me referindo assim a coisas bem práticas, tipo quem é o time, eles estão de plantão de sobreaviso, é uma galera em casa ou no hospital, como é que aciona, esse tipo de coisa, sabe? Claro, posso entrar em contato e te dou um feedback amanhã. Te dou um feedback amanhã, sim. Beleza, rápido. Resposta rápida, né? Tô colada. Afinal de contas, é um time de resposta rápida. Excelente. Bom, acho que a discussão está bem interessante, mas já são 8h40, todo mundo cansado aí do dia da semana. Queria agradecer aí a nós da equipe de cirurgia vascular, a presença da doutora Ana Rocha, doutor Eduardo Dazé, doutor Adriano Martins e os demais convidados. Foi um prazer aqui, um aprendizado. Nossa sessão, a ideia é que ela seja mensal, sempre com temas importantes e objetivando a multidisciplinaridade, que eu acho que é o foco da saúde hoje em dia. Se alguém quiser tecer mais algum comentário, fique à vontade, Murilo. Mas de toda sorte, muito obrigado aí para nossa estreia aí com chave de ouro, com esse time de ouro aí do hospital. Faz a foto do... Né? Tem que abrir aqui, Ana. Ixi. Eu ia parabenizar vocês pela iniciativa. Esse é um momento muito importante, e particularmente na especialidade vascular, porque é verdade para outras especialidades, mas na cirurgia vascular tem uma interseção com tantas outras disciplinas, tantas outras especialidades, cardio, neuro, etc., que eu acho que vão ser sessões muito ricas, né? Temas muito, por natureza, multidisciplinares. Então, vamos o objetivo é justamente esse, fazer essa sessão, trazendo a vascular para essa interdisciplinaridade, né?
Eu queria sugerir, assim, como é que acontece nos protocolos de AVC e de infarto, talvez a gente também adaptar o prontuário para esses casos de embolia pulmonar, para a gente saber como é a embolia pulmonar na cardio. A gente tem visto cada vez mais, né, especialmente nessa fase de Covid. Então, é esse levantamento de nossos casos, assim, para trazer para o pessoal, sobretudo do PA, né, que faz muita suspeição e diagnóstico realmente firmado mais recentemente. Eu tenho visto com mais frequência embolia pulmonar do que o que a gente via anos atrás. Não sei o que é que está influenciando nisso aí. Covid, certamente, nos últimos tempos. Isso, a suspeição é a alma do negócio com embolia, né? Já dizem que quando interna, para mim, a chance de ter uma embolia aumenta. É fato. Mas enfim, eu acho que a suspeição é certamente um dos fatores, o outro é os detectores, não é, mais acurados, e o Covid, certamente. Inclusive, a gente está vendo um número muito grande de eventos, inclusive TVP e musculares, e eu e o Rit, a gente vai rever os casos confirmados para a gente ter esse parâmetro com os pacientes Covid. Vamos tentar rever todos os pacientes agora da pandemia. Vai ser bom.